Gente, vamos direto ao vivo aos Estados Unidos, onde o secretário de Estado Antony Blinken e a secretária das Relações Exteriores do Reino Unido conversam e falam neste momento. Vamos ver. Semana passada, com os aliados da OTAN, com o G7, a União Europeia, focados especialmente naquela que vem sendo uma coordenação extraordinária em resposta ao ataque não provocado, injustificável e a guerra na Ucrânia. Nossas equipes dos Estados Unidos e do Reino Unido estão em contato constante. Nós temos uma resposta unida, não só com as Nações Unidas, com quem trabalhamos próximos, mas também com nossos parceiros, não apenas com o Reino Unido, perdão, mas com os parceiros na União Europeia. Nos últimos 30 anos, eu não me lembro de um momento em que estivemos tão próximos nessa aliança transatlântica, tanto em postura como em princípio. Nós estamos unidos para trabalhar em fortalecer nossa segurança, em fortalecer, em assegurar o povo da Ucrânia diante da invasão da Rússia, e nós também estamos unidos para responsabilizarmos o Kremlin, o governo russo, por essa invasão. No início dessa semana, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou uma ajuda de 175 milhões de libras, levando essa ajuda total a cerca de 400 milhões de libras. Isso ajuda a pagar os salários de funcionários públicos na Ucrânia e também levar ajuda humanitária em áreas bombardeadas. O Reino Unido foi um dos primeiros países a mandar defesas para o sistema da Ucrânia e impôs também severas sanções ao governo russo, a Vladimir Putin e aos oligarcas próximos. Dias atrás, a Câmara dos Comuns britânica passou uma lei de criminalidade, tornando mais difícil aqueles que querem esconder dinheiro russo no Reino Unido. Ontem, junto com os muitos passos que tomamos juntos, o presidente Biden baniu todas as importações de petróleo, gás e carvão. E Johnson também isso também pede que o Kremlin permita que os civis deixem a Ucrânia de forma segura. Todo os países têm a responsabilidade de nos ajudarmos nesse esforço. Portanto, é uma hora de ambos os lados permitirem que os civis saiam em segurança. Então, temos alguns fatos básicos de por que esses corredores humanitários são necessários. As forças russas agora estão cercando várias cidades ucranianas depois de atacar a infraestrutura, deixando as pessoas sem água, sem eletricidade, sem acesso a comida e a remédios. E os bombardeios constantes incluem bombardear civis que estão tentando fugir, tentando escapar das situações terríveis criadas pelos próprios russos. Os ataques vindos da Rússia e de Belarus são absurdos. As pessoas estão tendo de buscar refúgio e salvar suas vidas. Os civis que conseguiram escapar ontem por esses corredores na cidade de Sumy até Poltava, que é outra cidade da Ucrânia, mostraram que isso é possível, mas isso deveria acontecer numa escala muito maior. Não é apenas na Europa em que Estados Unidos que estão unidos para trabalhar contra essa agressão. Nós também nos preocupamos com os avanços nucleares do Irã e nós tratamos nosso plano de ação do acordo nuclear com o Irã nessa semana também. E estamos comprometidos que o Irã nunca adquira armas nucleares e nunca desenvolva suas armas. Também em relação com o Reino Unido, nós devemos proteger o acordo da sexta-feira feito com a Irlanda do Norte no final dos anos 90. Isso mostra que temos um diálogo para resolvermos as nossas diferenças. Antes de passar a palavra a Liz, eu gostaria de apresentar uma última questão. Não é apenas o governo britânico que está agindo para proteger a Ucrânia. Nós temos visto compaixão também do povo britânico. Pessoas como o Khaled Al-Hayya, que está fazendo uma campanha para
juntar ambulâncias e dirigir as ambulâncias e levar suprimentos até a fronteira. Pessoas como Magdalene Timon, que na segunda noite da invasão russa enviou uma mensagem no seu grupo chamado Mães Polonesas, pedindo doações para a Ucrânia. E hoje ela já tem o suficiente para carregar 318 caminhões. Essas pessoas passaram por algo semelhante. Eles passaram por bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Os bombardeios que mataram mais de 60 mil britânicos nas cidades. Então, é impossível imaginar que essas pessoas procurem abrigo dentro do metrô de Kiev e não consigam ajuda, lembrando a situação que Londres viveu nos anos 40. As cenas que aconteceram há 8 décadas inspiram o mundo a lembrar o que estamos vendo hoje em Kiev. Muito obrigado, Tony. É muito bom estar aqui com os meus amigos e aliados. Nós temos visto um ou outro várias vezes nas capitais da Europa, trabalhando em proximidade com os nossos aliados. A invasão da Rússia na Ucrânia tem causado muito sofrimento, mas não estamos fazendo mas não tem tido o progresso que esperava. O Reino Unido e os Estados Unidos têm liderado o trabalho no G7 e na OTAN para contestar a invasão de Putin. Antes dessa invasão, os Estados Unidos e o Reino Unido chamaram a atenção para seus ataques com provocações falsas. Nós trabalhamos com os nossos aliados do G7 para que ele enfrentasse os custos e se afastasse do povo ucraniano. Temos trabalhado com a nossa unidade e com sanções duras, atingindo os oligarcas e os seus navios, os seus iates e os seus aviões. O povo ucraniano também o surpreendeu com a sua liderança e sua resistência. Não é o momento de se afastar. Nós sabemos pela história que essas ameaças representam apenas uma coisa. Se não fizermos o suficiente agora, outros tipos de agressores no mundo virão à tona. Se os ataques não forem interrompidos na Ucrânia, haverá muitas ameaças à segurança do mundo. E enviaremos a mensagem de que as nações soberanas podem simplesmente ser ignoradas. Precisamos aumentar as nossas sanções, o que inclui a utilização do gás e petróleo russo pelas nações da Europa. O Reino Unido anunciou seus planos de reduzir a sua dependência e nos Estados Unidos as importações foram proibidas. 141 países votaram contra a agressão da Rússia a Donbass na ONU. O Reino Unido foi o primeiro país com decisões da Alemanha e do Japão para enviar auxílio militar. Desde o final da Guerra Fria, temos essa união, mas não devemos deixar nunca a nossa guarda cair outra vez. Devemos instar a todos os nossos aliados a aumentar os seus investimentos. Temos que aprofundar a nossa colaboração na área tecnológica também. Investiremos também em energia e outros recursos fundamentais. E aumentaremos o nosso trabalho para aumentar as nossas alianças ao redor do mundo, incluindo com a Índia e as nações do Golfo, para isolar a Rússia ainda mais. Continuaremos trabalhando para trazer mais países para a órbita daqueles que creem que uma nação soberana deve continuar como é. Na Ucrânia, o povo continuará lutando com determinação e não devemos parar até que o futuro da Ucrânia e a sua soberania sejam restauradas. Perguntas agora. Nós começamos com a CNN.
Boa tarde ou boa manhã, muito obrigado. Secretário Blinken, sim ou não? O senhor acredita que é possível ter os ucranianos receberem os caças? Se sim, quando? Nada para minha amiga. Bom, em primeiro lugar, como já dissemos, a decisão sobre transferir ou não qualquer tipo de equipamento para os nossos amigos na Ucrânia deverá ser tomada por cada um dos países envolvidos. Nós já consultamos várias vezes os nossos aliados e parceiros sobre a situação na Ucrânia, porque, na verdade, eu creio que o que estamos vendo é que a proposta da Polônia mostra que há complexidades com essa questão que se apresentam no que diz respeito a transportar esses sistemas, e temos que fazer isso da forma certa. Ontem mesmo conversei com o governo sobre a proposta de enviar esses jatos de guerra saindo a partir de uma base dos Estados Unidos na Alemanha. E nós temos que trabalhar nas questões específicas daqui em diante. E não está claro para nós que há um racional claro para fazer isso da forma conforme foi delineado ontem. O que estamos fazendo agora é consultar com os nossos aliados da Polônia e outros lugares e tentando resolver os desafios que se apresentam. Juntamente com a Polônia, assim como o Reino Unido e vários outros parceiros, como comentamos, temos fornecido um apoio extraordinário à Ucrânia e àqueles que estão ajudando a defender o país da agressão russa, e com medidas que têm se mostrado extremamente eficientes. Esse é um apoio que vai continuar nos próximos dias, semanas e meses. Ontem mesmo, com a lei suplementar que foi apresentada, nós oferecemos mais 6,5 bilhões de dólares em assistência para a Ucrânia. Força que inclui exatamente os itens que eles necessitam para se defenderem da agressão russa. E para esclarecer, o que o senhor está dizendo, então, é que é preciso encontrar uma maneira criativa desses caças chegarem, mas essa maneira ainda não chegou, certo? O que mais pode ser feito pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido? Será que esses países estão abertos para considerar a possibilidade de ter uma zona de exclusão aérea para permitir o corredor humanitário? Em primeiro lugar, respondendo à sua pergunta, o Reino Unido tem, primeiramente, fornecido armamento de defesa para a Ucrânia, e nós temos trabalhado com outros aliados em todo o mundo para ajudar a obter esses armamentos e fornecê-los para o país, além de tanques também. Nesse momento, nós vamos oferecer também equipamentos de defesa aérea, e nós acreditamos que a melhor forma de se defender dessa ameaça é auxiliar a Ucrânia com esses sistemas que nós forneceremos. A única questão com a zona de exclusão aérea obviamente, é muito importante o apoio que foi dito sobre proteger os corredores humanitários e exigindo que a Rússia, de fato, os respeite, de forma que eles não levem para a Bielorrússia ou para a Rússia. Mas qualquer zona de exclusão aérea levaria a um confronto direto entre a OTAN e a Rússia. E nós queremos garantir que a Ucrânia consiga defender o próprio país com a melhor seleção de armas de defesa e antitanque e também sistemas de defesa aérea. Eu confirmo com tudo o que a secretária disse. Agora, Sarah Smith, sua pergunta, por favor.
Depois do ataque direto no hospital infantil em Mariupol, o presidente Zelensky pergunta a ambos e aos parceiros da OTAN: parem os assassinatos, fechem façam uma zona de exclusão aérea. Como que eles chamam a Rússia de Estado terrorista? Como vocês podem explicar que não pode haver uma zona de exclusão aérea nessas circunstâncias? Bom, como eu disse, Sara, a melhor forma de proteger os céus é com armamento antiaéreo que, na verdade, agora o Reino Unido fornecerá à Ucrânia, conforme foi anunciado hoje mais cedo. E o ataque à maternidade é absolutamente horrendo e o Reino Unido está na liderança do fornecimento de auxílio humanitário para a Ucrânia. Nós já prometemos 220 mil libras. Já chegamos a 130 milhões e o povo britânico está apoiando totalmente a Ucrânia. Estamos fazendo o máximo que podemos. Bom, eu entendo, como já dissemos anteriormente, nós dois, e ambos os nossos governos, temos um apreço enorme pelo presidente Zelensky, pela sua equipe, pelo povo ucraniano que representam, pela coragem que têm demonstrado, pela dignidade que eles têm demonstrado perante esse ataque. Tudo isso é realmente emocionante. Se eu estivesse na posição do presidente Zelensky, eu tenho certeza que estaria pedindo por toda a ajuda possível para ajudar ao meu povo. E como a secretária disse, e também eu, nossos países e vários outros têm tomado medidas extraordinárias para ajudar o povo a ter armas em mãos para poderem se defender dessa guerra que foi a escolha da Rússia. Eu acho que nós temos que fornecer os recursos possíveis para que a Ucrânia possa se defender e atender às suas necessidades militares e humanitárias. E o nosso objetivo é o mesmo, é pôr fim a essa agressão, salvar vidas e evitar mais derramamento de sangue. E como parte disso, também temos que garantir que essa guerra não se expanda. Nosso objetivo é pôr fim à guerra e não expandi-la, possivelmente para territórios da OTAN. Nós temos que fazer o máximo possível para que isso não aconteça. Caso contrário, ela será ainda mais mortífera e envolverá mais pessoas e tornará as coisas mais difíceis de se resolver. Então, como a secretária disse, nós, no nosso caso, apresentaremos bombardeiros ao povo da Ucrânia e também forças militares, pilotos. Nós também temos que manter o conflito entre Ucrânia e Rússia. Caso contrário, ele será prolongado e causará ainda mais mortes do que já tem causado e fugirá. Isso não está nem no interesse do nosso país, nem no da Ucrânia. E eu acredito que essa é a mesma mensagem que a secretária e o secretário Stolberg já têm mandado. Senhor secretário, o senhor pode nos falar um pouco sobre a situação da Venezuela? O país os Estados Unidos estão considerando diminuir as sanções à Venezuela por causa da negociação do petróleo? E uma pergunta para os dois em relação às sanções. A senhora mencionou que Putin deve fracassar. É sua estratégia, essencialmente, fazer tanta pressão sobre os russos, os oligarcas, Vladimir Putin, para que a Rússia acabe como dito ontem, né, que a Rússia acabe se levantando para descobrir que é impossível manter esse sistema e manter uma relação estável entre se Vladimir Putin estiver no poder? Muito obrigado. Eu posso começar. Bom, com relação à Venezuela, nós temos uma série de interesses que incluem, obviamente, o apoio das aspirações do povo venezuelano, o apoio à democracia, garantir
o acesso a americanos que estão detidos lá. Vocês já ouviram do Gustavo e o Jorge, já foram liberados e já se reuniram com sua família. E também é verdade que nós temos um interesse global em manter um fornecimento constante de petróleo. Todas essas coisas vêm à tona quando se trata da Venezuela, assim como outros países ao redor do mundo onde nós temos nossos interesses e utilizaremos a democracia para tentar avançar nesse sentido. Gostaria de enfatizar que ontem à noite mesmo a diplomacia trouxe 2 americanos de volta para casa. E nós não faremos guerra em nenhum momento para trazer esses americanos presos em outros lugares para casa. Nós já deixamos claros que nosso objetivo é fazer com que Putin fracasse na Ucrânia. Esse ato não pedido na Ucrânia não deve continuar. E as consequências terríveis, se ele conseguir, serão terríveis para a Europa e para a segurança global. E a função das sanções é impedir que Putin continue tendo financiamento para sua máquina de guerra, vindo da indústria do petróleo, do gás e da tecnologia que ele é capaz de usar. Então, uma das coisas que fizemos, além das sanções em bancos e no sistema SWIFT, é colocar um controle nas exportações para que a tecnologia usada para desenvolver armamentos e equipamentos militares não chegue à Rússia. E também vale dizer que nós temos uma ação muito firme do setor privado. O McDonald's está entre essas empresas. E nós temos também a ausência de uma imprensa livre no país. Mas agora eles verão, com as lojas fechando, que eles não conseguem comprar produtos. E eles vão sentir as implicações da agressão de Putin na Ucrânia. Estão trazendo para a Rússia. É possível ter uma relação estável com a Rússia diante desse cenário? Deixe-me dizer algumas coisas. Primeiramente, é importante se lembrar de que ao longo dessa crise criada por Putin na Rússia, nós procuramos oferecer saídas ao presidente Putin. Ele é o único que pode decidir aceitá-las ou não. Até esse momento, sempre que houve uma oportunidade de fazer isso, ele pisou no acelerador e continuou nessa jornada terrível que ele tem corrido até agora. Ele tem um plano muito claro de brutalizar a Ucrânia, mas para que fim? Porque quando se trata do objetivo final, a primeira pergunta seria: qual é o objetivo final? Nós vimos o fracasso do exército em rapidamente subjugar o país. Ele agora está recorrendo a uma estratégia de bombardear as cidades vizinhas. Então, será que o objetivo é tirar o líder e colocar um líder da vontade deles? Parece que sim, mas o povo está decidido a rejeitar. E assim ele manteria o regime, mantendo os seus exércitos ali. Mas se esse for o caso, haverá ainda muito derramamento de sangue. Nesse caso, a nossa resposta continuará sendo fazer todo o possível para garantir que os ucranianos tenham formas de se defenderem e tudo o que pudermos para pressionar a Rússia e Putin a mudar de rumo e fazer tudo o que podemos, obviamente, para apoiar aqueles que estão sofrendo como resultado das ações da Rússia. Eu estou absolutamente convencido de que Putin fracassará no final e que a Rússia será derrotada, não importa qual tática de curto prazo eles utilizem na Ucrânia. Como já dissemos antes,
É possível vencer uma batalha, mas isso não quer dizer que você vencerá a guerra. Pelo contrário, você pode tomar uma cidade, mas não conseguirá tomar os corações daquele povo. Então, eu estou convencido que nós veremos uma falha, um fracasso estratégico de Putin pelo que tem feito até agora. Nós continuaremos apoiando os ucranianos na sua luta, continuando unidos em responsabilizar a Rússia por medidas de isolamento comercial e político, e nós já temos visto os seus fracassos. Eles não têm tido formas de manter a Ucrânia no longo prazo. E como a Liz estava dizendo, economicamente, as medidas que nós temos tomado já apagaram 30 anos de progresso na Rússia. Esse êxodo drástico de empresas internacionais do país continua nesse momento. E isso tem tido um impacto profundo, não somente de curto prazo, mas de longo prazo. Então, acho que o que estamos vendo agora é se o presidente Putin irá rever os danos que ele tem causado ao seu país e ao seu povo, e teremos que ver se ele continuará nessa guerra. Temos que continuar os nossos esforços para pressioná-lo e para apoiar o povo ucraniano e conseguir aquilo que todos queremos, que é a independência da Ucrânia e o fracasso do presidente Putin, pois esses métodos são um desafio fundamental não apenas para a Ucrânia, mas para os próprios princípios de soberania e liberdade que o nosso país tem lutado para estabelecer. Estamos comprometidos em defender esses valores até que tenhamos sucesso em deixar claro que eles estarão de pé e que os esforços de Putin fracassarão. Uma última pergunta. Muito obrigado. A pergunta para o secretário Blinken. Secretário, o Wall Street Journal disse hoje que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estão em conversa e o presidente Biden pode visitar o país. O que isso diz a respeito do relacionamento do país durante essa crise? E a secretária Liz, nos últimos dias, o Reino Unido defendeu que cidadãos fossem à Ucrânia participar da luta, apoiando os soldados que estão ali, que eles fossem, inclusive, por conta própria. Que tipo de informação pode ser dada a esse respeito e se a sua resposta mudou nesse tema? E eu gostaria de acrescentar que na sua declaração, a senhora falou de aliados da OTAN que eles deveriam investir mais. Então, eles deveriam gastar mais em defesa, inclusive no Reino Unido? Muito obrigado. Com relação aos países do Golfo, primeiramente, nós temos interesses em comuns muito importantes, desde impedir os ataques do Irã contra a Arábia Saudita e contra os Emirados Árabes. Temos interesse comum em apoiar os esforços de pôr fim à guerra no Iêmen, também o interesse de garantir a continuidade de suprimento de energia, e temos conversado com eles com esses interesses em mente. Passei bastante tempo ao telefone com o meu colega dos Emirados e me encontro regularmente com o meu colega saudita. O presidente Biden conversou com o presidente Bin Salman, e eles têm uma agenda muito ampla. E temos discutido com eles sobre o nosso plano para avançar nesse sentido. Talvez eu possa acrescentar também que nós temos fazendo tudo isso em conformidade com o que dissemos que faríamos desde o início,
que é manter os direitos humanos. Nós não vamos separar os nossos valores dos nossos interesses. Temos deixado isso claro com tudo que fazemos, mas temos trabalhado de modo construtivo com esses países. Uma avaliação de um pouco tempo atrás, que acho que ainda não foi tornada pública, mas é que nós temos o apoio dos Emirados com a produção na OPEC+. Eu acho que é importante termos isso para estabilizar os mercados globais de energia, para que haja um suprimento bem abrangente em todo o mundo. Eu deixei bastante claro que o aconselhamento de viajar às pessoas do Reino Unido não era para ir à Ucrânia. Eu repeti isso no Comitê de Relações Exteriores do Reino Unido. Há maneiras melhores de ajudar a Ucrânia. E o que eu disse foi apoiar a causa ucraniana. Eles estão lutando uma guerra e nós estamos fazendo o que podemos para apoiá-los. Em relação aos gastos de defesa, nós já gastamos em defesa o suficiente por vários anos e nós vimos um aumento de capacidades militares da Rússia em termos de tecnologia e números. Então, a Alemanha já aumentou os gastos com a defesa e outros países estão seguindo essa tendência. Eu não posso trazer discussões futuras, mas em relação à defesa convencional, nós também precisamos aumentar os nossos esforços em relação à informação. Uma coisa que os Estados Unidos e o Reino Unido têm feito é usar informação, usar os serviços de informação, de inteligência. E o fato é que o Reino Unido abandonou a sua unidade de informação ao final da Guerra Fria e os russos não abandonaram suas unidades de informação. Então, nós precisamos assegurar que qualquer financiamento para defesa convencional, tecnologia ou para informação, nós tenhamos a capacidade de competir com os nossos adversários. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Tá, e, portanto, terminou essa coletiva de imprensa. Você acompanhou ao vivo aqui com a gente o secretário americano Antony Blinken falando depois de reunião com a ministra de Relações Exteriores do Reino Unido sobre a guerra da Ucrânia. Eles fizeram um resumo sobre essa reunião, responderam também ali perguntas dos jornalistas. A secretária do Reino Unido, Liz Truss, também falou, ressaltaram a importância de defender os corredores humanitários para que, de fato, os civis consigam sair em segurança das várias regiões da Ucrânia.